se prega que é infecção à distância. Então o paciente ele acha assim, que ele vai fazer uma cirurgia de orelha, por exemplo, né? E ele está com uma infecção na unha. Mas doutor, é tão longe, né? A orelha da unha. Só que o que o pessoal esquece é o seguinte, é que o germe, ele não circula só pela pele, ele circula via sangue. Então, por isso da importância, né? A gente estava falando isso na clínica, né? Até de algumas coisas que já não faz mais parte do meu dia a dia, que para mim foi novidade, né, Oscar? De uma gengivite, uma inflamação, de repente poder causar um dano sério, né? Até um tempo atrás também, isso é uma coisa que vai amadurecendo o conhecimento, vai se aumentando o conhecimento, né? Até um tempo atrás se pensava que, por exemplo, a depósito de gordura na parede do vaso era uma coisa passiva e que lá um belo dia chegava a entupir de tanta gordura, né? E se sabe, desde os anos 80, 90 ali, que a maioria dos infartos e dos derrames acontecem em placas que obstruem os vasos menos do que 50%. Então, mecanicamente, não obstruem de forma muito significativa o vaso. E aí sim é que entra inflamação em outro lugar, infecção em outro lugar, processo inflamatório, artrite reumatoide, gengivite, doença de próstata infecciosa, qualquer processo inflamatório, mesmo à distância, ativa a inflamação no corpo todo e pode romper aquela plaquinha de gordura e, expondo o conteúdo gorduroso, formar um coágulo ali. Então, numa plaquinha pequena, provocar um evento isquêmico no coração, no cérebro, por uma simples motivação de inflamação que rompe a plaquinha de gordura, né? Se a gente fosse explicar isso de uma forma bem simples, o nosso coração, cada vez que ele bombeia o sangue, ele leva esse sangue por toda a parte do nosso corpo. Então, se for levar para a minha área, assim, ó, uma gengivite passa por aquele sanguezinho da gengiva ali, pelo aquele vaso inflamado, leva aquela bactéria da inflamação para os vasos próximos ali, faz essa trombose que o doutor... E a própria inflamação, mesmo sem conduzir o germe, o próprio processo inflamatório, por exemplo, a artrite reumatoide não tem germe, né? É uma inflamação. A própria ativação inflamatória pode instabilizar aquela plaquinha de gordura, né? E aí entupiu o vaso. Isso é muito interessante, ele estava me falando sobre isso na clínica, porque isso acaba provocando um pequeno sangramento, né? Um descolamentozinho de uma placa. Rompe a placa. Rompe a placa e o organismo interpreta aquilo como um machucado e vai fazer um coágulo ali. E esse coágulo que muitas vezes é responsável por todo um acidente, que a gente chama de acidente vascular, né? Tanto cerebral como quanto cardíaco, né? Que é o infarto, tanto em cima quanto embaixo, né? Tá, e para envelhecer então com saúde, para a gente começar a falar agora do nosso projeto aqui, para a gente fazer isso com saúde, o que a gente pode fazer? Quais são as dicas para a gente se cuidar então, para evitar tudo isso aí? O que a gente pode fazer para ficar bem? Isso é muito bom, porque a gente às vezes tem essa ideia americana de terapia, última terapia e tal. A gente tem realmente coisas boas evoluindo, mas a gente conseguiria prevenir 80% dos derrames, dos infartos, com medidas bem simples. Quais sejam? Não fumar, beber com moderação, comer bastante verdura e fruta. Se acredita que 5 porções diferentes de frutas e verduras seriam bem interessantes, porque é de onde a gente absorve... 5 porções por dia de verduras e frutas. Frutas e verduras. Porque é de onde a gente extrai os antirradicais livres, as vitaminas, aquelas coisas que se diz antioxidantes, né? Que propalados nas vitaminas, que funciona bem numa alimentação bem saudável, né? Então, não fumar, beber com moderação, comer bastante verdura e fruta, manter o peso adequado, principalmente a cinturinha na mulher perto de 80, no homem 90 ou 94, dependendo da altura. 102 no homem já é aviso de um cuidado maior, 88 na mulher também. Fita métrica na mão de todo mundo hoje. Fita métrica na cinturinha, né? E se exercitar regularmente. 80 na mulher, 94, no máximo 102 no homem. 102 já tem que cuidar, e 88 na mulher já tem que cuidar bastante, já é ruim. Uma coisa, Oscar, que eu acho que é interessante falar, é como fazer essa medida. Porque às vezes as mulheres botam aqui em cima a fita métrica para diminuir a cintura, né? Mas dependendo da idade vai aumentar. Vai aumentar. Olha o então, preconceito. Olha o preconceito. Dependendo, pode pegar a altura da mama, né? Aí pode complicar. Pega a rigor mais ou menos na altura do umbigo ou 2 centímetros acima do quadril aqui, né? Na altura do umbigo. Faz nessa região aqui, que é a região que a gente mede, né? E o último aspecto seria o exercício físico, né? 3 vezes por semana a pessoa deixa de ser sedentária, é considerada fisicamente ativa, né? Então 3 vezes por semana, 30 minutos já começa a ter benefícios sentidos pela saúde, né? Para a prevenção.
E o ideal, o suprassumo, seria 1 hora por dia de caminhada. Então, conseguir desse mínimo até o máximo, né? E isso tudo por quê? Porque o que é essa praga de doença cardiovascular, né? Hoje 50% dos óbitos é derrame e infarto. Por que aconteceu isso? Porque a gente viveu muitos anos caçando, fugindo de predadores, éramos nômades, plantávamos, colhíamos, nós sempre fizemos muito exercício, né? E comíamos raízes, frutas, verduras, de vez em quando uma caça, né? Aí corta. Um mundo industrializado, os últimos 200 anos, principalmente nesses últimos 50 anos. Tudo é conforto, a comida vem sem a gente fazer força, tudo é para a gente ficar paradinho, né? Então a gente começou a ficar sedentário e começou a ingerir gordura trans, não tem na natureza, levanta o LDL e baixa o HDL, que é o bonzinho. Gordura saturada, que era uma carne eventual, agora nos frios da manhã, no meio-dia, de tarde, de noite. E carboidratos, que na natureza tudo tem fibra, fruta tem o bagaço, a trigo e o arroz tinham a casquinha, tudo, a gente tira tudo, espertamente faz tudo ficar industrializado e de absorção violenta. Então, nosso organismo não aguentou, esse que é o problema, né? Diz uma coisa, existe uma tendência, né? Isso a gente vê até pelo pessoal que para poupar exercício tem aquelas máquinas milagrosas. A gente sabe que não funciona. Fica parado, né? Fica parado, toma choque, a única coisa que faz é acalmar, porque não vai dar massa muscular de jeito nenhum. Mas a gente sabe que isso tem um monte de gente que compra justamente pela oferta da facilidade. A gente tem escutado falar sobre polipílula. Não seria uma proposta de justamente isso, alguma coisa mágica que resolvesse tudo? Vamos explicar primeiro o que é a polipílula, por exemplo, para quem não sabe o que é a polipílula. É assim, nesse desespero de que a maioria das pessoas não conseguem começar a fazer exercício, emagrecer, parar de fumar, fazer todas essas medidas que seriam extremamente benéficas, né, reduziriam muito o risco, alguns colegas têm feito alguns trabalhos de que use uma pílula com uma estatina, que é um remédio que baixa o colesterol, o AS, que afina o sangue, um remedinho para baixar a pressão, que é uma classe de inibidores da enzima de conversão, e mais um beta-bloqueador, que é um outro remedinho que segura, numa pílula só. E a redução de risco foi violenta em quem usou isso aí. Mas é a típica de coisa assim, ó, é a salvação do preguiçoso, né? Porque é uma intervenção medicamentosa quando a gente não consegue fazer as coisas direitinho, né? Deveria fazer. Que deveria fazer de forma mais saudável. Ajuda, mas mais cedo ou mais tarde, como ele é preguiçoso, fatalmente ele vai entrar no grupo de risco normal, porque provavelmente nem a polipílula não vai tomar, ele vai tomar. Né? Ele vai ter tanta facilidade que nem isso ele vai acabar tomando. É provável mesmo.